Então, eu vou trazer a próxima notícia aqui pra vocês, tá? Que eu comecei a ler essa notícia e... Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu vou mostrar isso aqui. Toda vez que o Ian faz live mostrando coisas da Folha, ele não mostra o, o site da Folha, porque eu acho que já deu problema de copyright, de darem claim nas streams e tal agora. Eu vou ser um total homem louco e eu vou mostrar o site da Folha, tá? E eu espero que não aconteça isso. Eu espero que não aconteça nada de ruim comigo. Então eu ia dizer assim, ó, esse artigo aqui é engraçado pra caralho. E eu sou... Eu não quero dizer que eu sou um hater. Essa perspectiva que ele começa a apresentar aqui, eu tava meio assim, tipo... Eu não gosto muito dessa perspectiva. Vocês que já viram eu falando sobre inteligência artificial, vocês talvez vão se ligar quando ele começar a falar por que eu não gosto dessa perspectiva. Mas ele totalmente me ganhou durante o artigo. Por quê? Porque a perspectiva que ele apresentou trouxe a crítica necessária a outra perspectiva que, sei lá, que seria ao contrário da dele. E eu, assim, esse cara entende. O que é de se esperar, porque ele é um especialista da área e eu não sou. Eu sou só um cara na internet falando coisas, eu me formei em ciência da computação, eu li muito sobre isso, pesquisei sobre essa área, mas eu não sou um especialista trabalhando na área, tá? Então, isso fica de lembrete pra vocês que às vezes é bom escutar as pessoas que são especialistas, né? Mano, off-topic real, mas como você deixou o Google Docs preto? Então, tem esse plugin que se chama Dark Reader, que funciona para os dois browsers, não os dois browsers, todos eu acho. E ele tem temas escuros para vários sites. Tipo, por exemplo, aqui, ó, o Jacobin também, ó. Que a gente vai ler depois. O The Economist. Vocês podem ver aqui, ó, tipo... Se eu desabilitar ele... Ué. Ó. Então, assim... Deixa eu ver aqui. Mano, essa ainda não vi, só vi a entrevista com ele, falei boa noite, Cris, que... Nossa, aquela citação ali embaixo da manchete já tá muito boa. Exato. E aí, Fê, como é que você tá? O Nicoleles flerta com o que o Marx já disse, mas quando chega muito perto muda de assunto. Mas então, é por isso que eu gostei desse artigo. Desculpa, pessoal. Eu matei vocês por um segundinho, né? Mas daí eu ensinei pra vocês. Valeu a pena pra vocês verem a verdade. Então, saca só. IA não é inteligência, e sim marketing para explorar trabalho humano, diz Nicoleles. Neurocientista diz que a mente humana resulta de milhões de anos de evolução. Quero ver ChatGPT sobreviver a um jogo do Palmeiras. Essa... obrigado, Fê. Então, saca só. Mas então, eu tô dizendo, além de ser engraçada, eu gostei. Sério, essa perspectiva aqui é boa. Eu vou fazer o ciclo na minha cabeça do que eu não gostei no artigo, e daí eu vou fazer a minha autocrítica de por que o artigo é bom depois, quando ele falar sobre o que eu reclamei. O ChatGPT funciona como uma ferramenta de marketing por gerar desigualdades na relação entre empregador e força de trabalho, diz o neurocientista Miguel Nicoleles. Para ele, a inteligência é o resultado de milhões de anos de evolução que não podem ser computados em código binário. Então, assim, ó, eu já vou fazer uma crítica a essa frase, tá? Só que só essa frase, sem o contexto. Depois a gente vai falar um pouco melhor. Eu sinto, tá, que muitas pessoas que são especialistas na área, mas às vezes as pessoas são especialistas que nem eu. Elas estudaram isso na faculdade, elas leram bastante, leram artigos e tal. Isso é o meu nível de especialista. Não, às vezes não necessariamente são pessoas que são assim, tipo, pesquisei na área, fiz vários trabalhos científicos assim. Pessoas que são especialistas de orelhada, que nem eu. Elas chegam e dizem assim, olha, o ChatGPT é burro, porque tu pede pra ele fazer um texto de 5 palavras e ele inclui 6 palavras. E logo ele não é inteligente. E a minha perspectiva quando as pessoas falam isso sem nenhum contexto, sem adicionar nada, é que assim, foda-se, meu irmão. Pode dizer então que ele não é inteligente. Ele é, sabe, ele é ligente. Ele é burro, diz que ele é burro. Mas se tiver uma máquina que mandar ela te dar 3 tiros e ela te der 4 tiros, tem uma grande diferença. É basicamente essa a minha perspectiva.
Mas essa é a minha perspectiva de Unicu, deixando bem claro, tá? Só que daí eu vou. Agora, lendo isso, eu achei muito bom o comentário dele. Então vamos lá, tá? Mas a minha, geralmente, assim, às vezes as pessoas chegam, mas o ChatGPT é burro, porque ele faz coisas erradas. E, tipo assim, cara, não é exatamente esse o problema do que a gente tá falando. Mas o ChatGPT não substituirá o trabalho de 100% das pessoas. Não é exatamente isso que nós estamos falando. Ele vai falar sobre isso. Então vamos lá. Nicoleles trabalha há 30 anos com redes neurais, mecanismos por trás dos atuais algoritmos de aprendizado de máquina. Referência à interface entre cérebro e máquina, atuou no desenvolvimento de neuropróteses capazes de restaurar o movimento dos corpos. Durante a abertura da Copa de 2014, na capital paulista, o cadeirante chutou a bola ao gol com auxílio de equipamento desenvolvido por ele. Então, se vocês não sabem ou não lembram disso, na Copa, a pesquisa dele é o que, basicamente, tá? Explicando de uma maneira bem rústica. Eu espero que ele não veja isso e diga que, esse cabeludo explicou tudo errado. Até porque, né? Ele basicamente bota lê os pensamentos da pessoa, não é bem ler os pensamentos. Ele capta impulsos da cabeça das pessoas, interpreta esses impulsos como comandos para partes do corpo da pessoa. E daí são pessoas que são paraplégicas, perderam o movimento de alguns membros, né? E com a ajuda de um exoesqueleto robótico, as pessoas movem esse exoesqueleto com os impulsos cerebrais. Então a ideia é basicamente, tu faz a leitura do que a pessoa tá pensando, quero mover meu braço, e tu faz uma máquina que entende isso e move o braço, entendeu? Então ele usa, o que ele pesquisa tem muito a ver com redes neurais, tem muito a ver com todas as coisas que tem a ver com inteligência artificial. Então ele é um especialista na área, tá? Ele é um cara foda. Ele é o Charles Xavier, exatamente. Então, e daí eu tava comentando com o pessoal da Soberana lá, porque foi eles que me mandaram, inclusive, acho que foi o Ian que me mandou pra ler. Aí, esse artigo. Aí eu disse, esse cara é muito foda. Ele fez um negócio na Copa que o cara chutou uma bola com essa coisa dele, né? Com esse exoesqueleto. E daí o Vitor, que é da Soberana também, ele disse, não, a FIFA não deixou eles fazerem no meio do campo. Então eles, estavam do lado do campo ali no intervalo do jogo, fizeram isso, mas daí a TV filmou assim como se fosse... Mas, obviamente a FIFA, essa instituição que deveria ser purgada da terra, humilhou um dos nossos maiores cientistas. Então, toda a minha solidariedade a ele. O projeto dele é mais barato do que os desenvolvidos por empresas americanas. Foda. Nicoleles afirma à Folha que é absurdo dizer que modelos de linguagem como o ChatGPT são 10 vezes mais inteligentes que um ser humano por escreverem de forma veloz ou comunicarem em diversos idiomas, como fez Geoffrey Hinton, cientista da computação que inventou as redes neurais e foi sócio e conselheiro do Google por mais de uma década. Aí fica foda pro meu argumento de autoridade que eu usei, porque esse outro cara inventou a tecnologia, né? Mas beleza, nós temos um duelo de titãs aqui. Esse papo de ChatGPT inteligente ou burro é um jeito leigo para se comunicar com o público que não entende, mas não tem como medir a inteligência de algoritmo. Você consegue medir o quão bem ele desempenha em cima dos inputs que você passa, até porque sozinho ele não faz nada, mas já é suficiente para tirar muito emprego. Eu gostei da maneira que tu colocou, Nagalwolf. Inclusive, um vídeo que a gente já reagiu aqui, e eu sempre fico devendo a parte final dele. Muitas pessoas odeiam esse vídeo, tá? Dizem que é hype, que é marketing, mas o vídeo dos cientistas lá da Microsoft, que é 20 e poucos cientistas, que fizeram uma avaliação do GPT-4, é um argumento muito bom para explicar exatamente isso que tu tá dizendo. Ele, assim, vocês não querem chamar de inteligência, beleza. Inclusive, a gente pegou aqui uma medida de inteligência e fez uns testes e tal, e ele não é inteligente, mas, caralho, olha tudo que ele fez. Só que daí tem algumas pessoas que dizem que é muito hypado, que a Microsoft quer vender a tecnologia, beleza. Mas se vocês não viram esse vídeo, procurem isso pra terem um pouco dessa perspectiva. Se mede a acurácia, exatamente. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, o senhor criticou o escritor Yuval Harari, porque eu não sei o que o Harari falou sobre inteligência artificial, mas esse é um calvo que eu não respeito, então pode xingar o Harari. Ele mistura coisas de outras áreas sem ter conhecimento profundo, que nem eu. No Sapiens, ele mistura as referências e interpreta os nossos resultados de uma maneira que não tem absolutamente nada a ver com o que fizemos. É um trabalho que gastei 30 anos da minha vida. Quando ele fala que no futuro vamos colocar uma coisa chamada interface cérebro-cérebro, que era algo experimental que fiz entre ratos, fiz entre macacos e fiz entre seres humanos para a reabilitação. Mas não é o que eu vou trocar, não é que eu vou trocar meu sentimento com as outras pessoas. É uma troca de comandos motores, coisas apropriadas para reduzir a lógica digital. Ele fez uma interpretação disso como se eu estivesse lendo a mente de alguém, o que nunca vai acontecer. Ele fala, nós vamos viver até os 200 anos, vamos acabar com o envelhecimento. Tudo isso é fantasia. Então, Harari é aquele careca que a gente não respeita.
Medir a inteligência é uma parada complicada. Pode crer. O Harari é... Sabe o que eu mais gosto quando o pessoal erra o nome do Harari? Se não me engano, o Jones fala Yuval Hariri, e eu acho muito engraçado. E sobre o que Hariri diz na inteligência artificial. Isso aqui me acendeu várias red flags na cabeça, tá? Quando o Nicoleles falou isso. Mas é engraçado, eu disse que ele vive de lacração em lacração. Ele escreveu que a inteligência artificial sequestrou o sistema. Ela não sequestrou nada. A espécie humana está sequestrando sua própria evolução. Aí eu já comecei assim, cara, que esse cara tá dizendo? Mas eu vou dar a razão pro Nicoleles, eu tô dizendo. Aqui tem uma foto da pesquisa dele, se não me engano. Por trás da inteligência artificial existem exércitos de pessoas que anotam dados. E tem exércitos de Então, isso aqui é o que eu falo no vídeo meu que eu falo sobre ChatGPT com IA. A gente fala bastante sobre isso, tá? Mas, enfim, para que exista um modelo, tu precisa ter muito trabalho de pessoas que construíram aquele modelo, tá? E tem exércitos de evangelistas. Nunca gostei dessa palavra, porque ela denota que a vasta maioria dos movimentos humanos viraram religiões. Eu gosto dessa maneira que ele coloca, embora não seja a maneira mais certeira, precisa de colocar, né? Mas é engraçado, na tecnologia as pessoas falam assim, eu gosto da linguagem de programação Python. Aí tu vai lá e tu vira um evangelista de Python. Como se tu tivesse que, assim, junte-se ao meu culto dessa linguagem de programação. É bem estranho, Tudo parece religião, ele botou. Do ponto de vista científico, digo isso há anos, e agora Noam Chomsky usa a mesma frase, o grande Noam Chomsky, guia espiritual de Felipe Neto. Eu gosto do Chomsky, tá? Desculpa, não queria te zoar. Usa a mesma frase. A inteligência artificial não é nem inteligente, nem artificial. Não é artificial porque é criada por nós. É natural. E não é inteligente porque a inteligência é uma propriedade emergente de organismo interagindo com o ambiente e com outros organismos. É um produto do processo darwiniano de seleção natural. O algoritmo pode andar e fazer coisas, mas não são inteligentes por definição. Se estivesse vivo, Charles Darwin teria um infarto com isso. Essa parte, eu já disse, eu tô meio cagando pra isso. Eu tô meio cagando se tu quer dizer que é inteligente, se tu quer dizer que não sei o que, eu quero pensar no que pode acarretar, tá bom? Mas, de novo, eu disse que eu gostei desse texto. Chamar de aprendizado de máquina é melhor? Tá, e de novo, eu disse assim, eu tô meio foda-se pra essa perspectiva, tá? Chamar de aprendizado de máquina é melhor? Aprendizado de máquina, deep learning, machine learning, são grandes nomes que usam palavras que nós nos acostumamos colocalmente a usar, relacionadas ao cérebro humano ou de qualquer animal, para definir coisas que nós fazemos com lógica binária. A inteligência humana não é binária, por isso é um nome próprio. Isso, de novo, não sou um especialista na área. Pra mim é um péssimo argumento isso, porque assim, o computador usa lógica binária, tá? Eu não vou explicar a teoria da computação aqui pra vocês. Mas se tu bota 2 bits junto, agora tu tem 4 valores. Se tu bota 3 bits juntos, tu tem 8 valores. Então, se tu só dizer assim, o computador só entende 0 e 1, não quer dizer nada. A gente pode expressar muitas coisas por 0 e 1, tá? Agora, assim, ele vai fazer o mesmo ponto mais tarde. Então, eu perdoei ele. O criador de redes neurais, Geoffrey Hinton, diz que ela tenta simular a estrutura do neurônio para pensar esses algoritmos. O entrevistador era foda também, porque ele disse assim, beleza, mas o neurônio está sendo simulado ali. Então o computador está agindo que nem um neurônio. Nós temos neurônios na nossa cabeça, tá? Ele comenta um monte de absurdo também. O Nicoleles estava meio poucas ideias. Ele falou que a inteligência artificial já é 10 vezes superior à inteligência humana, o que é um absurdo. Nós temos esses marqueteiros dessas áreas de tecnologia que alegam coisas que parecem verdade, mas elas não têm prova. E isso aqui, eu vou ter que dar razão para ele. Fica muito difícil da gente separar o que é hype e o que é verdade nesse campo. É a mesma coisa que eu falei quando eu tava... Isso é o Bill Gates, esse emote? Não sei. É a mesma coisa que eu falei quando a gente tava comentando sobre criptomoedas há um tempo atrás, NFT e tal. Tem coisas muito maneiras, tem coisas muito interessantes, mas às vezes, e na real sempre, porque a gente tá na porra do capitalismo, a pessoa, ela tá te falando algo, mas ela também tá te vendendo algo. Ela também tá tipo assim, ok, eu sou o pesquisador lá da Microsoft que eu disse que é legal, né? Ele trabalha pra porra da Microsoft. A Microsoft deu um dinheiro e disse assim, pesquisa isso. Ele assina um termo lá dizendo que o negócio tem que ser não enviesado, sabe que ele vai tomar todas as coisas, mas no fundo ele sabe, porra, a Microsoft que me pagou, né, pessoal? Seria muito legal se esse algoritmo desse certo, se esse algoritmo fizesse a coisa.
A gente tem que vender isso. Então, óbvio, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de tipo, pô, a gente sabe que o dinheiro, a gente por ser marxista, a gente sabe, o dinheiro ele enviesa a nossa sociedade. Porque o que reproduz a sociedade é a produção de mais coisas. Porque tudo é uma mercadoria, tudo precisa ter um valor. Então, tudo que levar a sociedade a aumentar a produção, que levar a sociedade a gerar mais valor nesse sistema capitalista, não necessariamente valor para a humanidade, mas valor de mercado mesmo, fazer os números subir, tudo que fizer os números subir, meio que vai ser OP, vai acabar tomando. Então, isso é importante dele dizer, tá? Tô começando cada vez mais a concordar com ele. Ó, ele trabalha com resultados, ele fala da velocidade com a qual ele entrega a resposta, vários idiomas, é o que o pessoal do chat ali tinha falado antes. A gente mede esses modelos pelos resultados que eles nos entregam. Aí eu vou dar razão pro que ele falou e eu vou explicar por que eu digo foda-se se é inteligente ou não. O nosso interesse, o interesse fora do... O nosso interesse não, digamos, o interesse fora do hype, assim, o interesse de verdade das empresas que estão criando as inteligências artificiais é assim, quanto a gente vai poder aumentar a produtividade? Quanto é que isso vai poder substituir o trabalho humano? Quanto é que isso realmente vai poder fazer o nosso númerozinho da conta subir, né? E isso não é inteligência, realmente. Não necessariamente é inteligência. Se a gente tivesse humanos cibernéticos que são exatamente iguais aos humanos, mas eles fazem tudo o que a gente precisa e eles não sofrem e não têm problemas éticos, todo esse tipo de coisa. Se a gente tivesse isso, nossa, a nossa produtividade aumentaria muito. Mas não, mas a gente tem essas inteligências artificiais. Então essa é a maneira que a gente mede isso. Só que notem que é isso que é importante. A gente mede isso dessa maneira exatamente porque o objetivo não é criar uma inteligência igual à humana. O objetivo é aumentar o númerozinho no capitalismo. Tartaruga é extremamente inteligente, o Nicolás fala. Ela é lenta. Mas o que nós estamos falando é tentar usar a linguagem do mercado para definir o que a vida faz. Olha só. Por isso, como é bom o pensamento dele. Ó. O mercado quer coisas rápidas, eficientes, com lucro infinito e gasto zero. A inteligência não tem esse compromisso. A inteligência do organismo tem o compromisso de fazê-lo sobreviver o máximo possível em um ambiente em contínua mudança. Só porque um computador joga xadrez mais rápido e ganha de um campeão mundial, não indica que ele é inteligente. Ele só é mais eficiente, porque o xadrez é um jogo com regras pré-determinadas. Esse computador não consegue, e aí vem a famosa frase de 10 minutos atrás, não consegue sobreviver no estádio do Palmeiras em uma noite de jogo. Não entende os motivos de uma briga porque não tem capacidade de generalizar sua inteligência, tá? Eu, como sendo da Unicu, eu tenho ideias de que, assim, eu acho, tá, que nós podemos ter alguma coisa que a gente chamaria de inteligência geral, que é o Santo Grau e tal, mesmo com esses níveis rústicos de modelos que a gente tem aqui. Não quero falar sobre isso porque eu não sou especialista e eu não quero falar muita merda. Mas o pensamento dele é muito bom. Isso me lembra uma coisa também, recomendação de vídeo que eu não vou ver aqui pra vocês, mas a gente já falou várias vezes sobre modelos de IA que criam... Ah, meus olhos. Que criam músicas e deepfakes de voz e tal. Então tem aqui, ó, Rick Beato, que é um canal de música muito bom. Que... Esse aqui, ó. Que ele falou sobre isso. Ele falou sobre essas músicas compostas por IA, as vozes de IA e tal. E uma coisa que ele fala nesse vídeo, eu concordo muito, e eu acho que a gente pode generalizar para outras áreas. Ele fala o quê, ó? Inclusive, nesse vídeo aqui, ele fala assim, o problema que a gente tem do autotune, das ferramentas de edição, e ele é produtor musical, né? De todas essas coisas é que eles meio que normalizaram que quando tu ouve uma música, a pessoa vai estar 100% bem afinadinha, a edição da guitarra vai fazer ela estar 100% dentro do tempo, a edição da bateria vai fazer ela estar perfeitamente tocada e, na realidade, vai ser raríssimo você ver uma performance ao vivo, você ver artistas que são artistas de nível mundial fazerem a melhor performance com zero erros o tempo inteiro. Só que quando a gente cria um padrão da música, principalmente a música popular, que não tem nada desafinado, que não tem nada fora do ritmo, que tudo é perfeitamente produzido, isso é uma coisa muito fácil de tu chegar para uma IA e dizer assim, me produza a música dentro desses conformes, porque a gente pegou o que era a música, que é essa coisa enorme aqui, e a gente disse, não, olha só, a música pop é só isso, não tem notas desafinadas, não tem nada fora do tempo, não tem nada interessante, tá? E assim, claro, tem música pop interessante, mas no geral, a música pop, a música comercial, pegou o que é um espectro gigante de coisas, de possibilidades da música e fez isso ficar desse jeito. E esse modelo aqui do que é visto como música pop é muito fácil de
da gente emular. E daí eu vou trazer esse pensamento, e eu tô vendo que o chat tá going crazy, eu quero ler vocês. Eu vou trazer esse pensamento aqui, essa reflexão que o Rick Beato fez nesse vídeo, para o que o Nicoleles falou aqui. Não interessa se a IA é inteligente, pelo menos pra mim, tá? Isso aqui é a minha opinião em cima do negócio. Interessa se a IA vai conseguir fazer o númerozinho do capitalismo subir. E esse é o grande problema. Eu acho que ela vai fazer, é muito fácil isso. Ela vai fazer o númerozinho do capitalismo subir, e ela vai transformar provavelmente os nossos atendimentos, os textos, até a produção cultural, numa coisa mais pasteurizada ainda. Numa coisa mais simplificada. Numa coisa mais, assim, aqui dentro desse pequeno modelo. Porque isso é o que a IA vai conseguir fazer bem e vai conseguir enganar. Tipo, e pra subir o númerozinho do capitalismo, a gente não precisa estar vivendo todas as possibilidades da nossa vida, a gente não precisa estar 100% realizado, a gente só precisa não morrer enquanto a gente continua trabalhando e gerando valor para esse sistema, entende? Faz sentido isso que eu tô dizendo? Então isso para mim é o maior medo que eu tenho da IA, e por isso que eu tô gostando desse texto. Porque ele chega assim e diz, foda-se a IA não joga no jogo do Palmeiras, não sei o que, daí eu, tipo, tá, esse cara tá de sacanagem, né? Ele tá zoando com a minha cara, mas daí ele identifica o problema. Ele entende que, tipo assim, eu sei que não é inteligente, mas esse é o grande problema da IA, que é exatamente, então, entendeu? Então eu não tenho ego de dizer que eu, um especialista da Unicu, fui desbancado por esse especialista que trabalhou há 30 anos. Como eu sou sábio, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Uma frase que eu li no Twitter uma vez e achei sensacional. A arte criada por IA não vai substituir o trabalho dos artistas humanos porque os computadores não sentem tesão, que é a principal inspiração da arte. Mas enfim, Kim, o que eu tô querendo dizer é que sim, vai ter arte feita por artistas e ela vai ser totalmente diferente, ela vai ser outra coisa, mas se revistas digitais, se sites, se bandas, se outros tipos de coisas que precisam de uma mídia visual usar arte feita por IA, e isso for mais barato e isso fizer um númerozinho subir, pode ser que a gente tenha basicamente uma degradação das possibilidades da arte e tal, uma precarização do trabalho dos artistas, e a gente continue vivendo assim, entendeu? Então essa é a minha parte pessimista do que as IAs fazem, porque assim, tipo, porra, no capitalismo tá chegando o quê? Tá chegando um negócio pra precarizar a nossa vida, fazer os artistas se fuderem mais ainda, e de quebra a nossa arte vai ficar mais chata ainda. Faz sentido? o Rick inventou o Boomer Bands também. Padronização do gosto. Eu amo esse canal, o Rick eu imagino, e não o meu canal, né? Porque quem me amaria, né, pessoal? O George Harrison errava altas letras, cantava sempre diferente. Desculpa a forma como eu vou falar isso, mas não parece que os querem criar um escravo digital. Então, Don't Kick the Baby. Sinceramente, eu acho que várias pessoas veem como dessa maneira. Porque na real, é que assim, ó, pra ir a gente ir mais pesado ainda no que tu falou, o próprio Marx descreve o capitalismo como uma forma de escravidão assalariada. Que é basicamente assim, ao invés do trabalhador ser escravo de uma pessoa, né? Ele agora é escravo de toda a classe burguesa. Mas se ele não vender a sua força de trabalho para a classe burguesa, ele não tem como sobreviver nesse mundo. Que é basicamente... Claro, tu tem, né? Se uma pessoa paga para ti as coisas, se você... Enfim, tem todas essas coisas, se você depende de outra pessoa. Mas o que eu quero dizer é que, no geral, a classe trabalhadora não tem alternativa se não trabalhar. E me parece que essa coisa da tecnologia é tipo assim, é isso mesmo. Nós vamos criar essa outra classe de robôs e tal, que fará todo o trabalho. Só que é por isso que eu acho que é sempre importante a gente pensar no que a gente está dizendo. A tecnologia não existe no vácuo. Ela é criada por alguém, ela precisa usar energia, ela precisa usar recursos que são criados por outras pessoas. E no final, o que o Marx nos diz, e eu acho que tá certo, é que ela acaba precarizando o trabalho do trabalhador. E o Nicoleles vai falar isso, então eu deveria parar de falar e ler o artigo. Mas vamos voltar pro chat. É muito fácil a IA substituir um produtor humano em uma música pop da Dua Lipa, por exemplo. Isso que eu tava falando, Naga, exatamente. Pelo que eu entendi, a IA ainda não cria nada, supostamente, né? Copia um pouco de cada coisa e cria algo original. Então, Cosmos, sim, só que eu sou um pouco cético de falar dessa maneira. Embora às vezes até eu descreva dessa maneira, só que pra mim, as pessoas às vezes tratam a criatividade como se ela fosse uma coisa divina que aparece.
Inclusive, isso é muito. Pessoas que gostam, por exemplo, de direitos autorais e tal, elas tratam dessa maneira. Tipo assim, o artista é aquela coisa que vem a musa, vem um deus aqui e faz e ele cria a coisa. Mas na realidade, a gente faz exatamente isso. A gente ouve várias coisas na nossa vida, a gente vê padrões, a gente aprende o contexto cultural da música e a gente gosta de um negócio que é uma recombinação de tudo, tá? Então, eu não gosto muito de ver dessa maneira. E eu sei que tem pessoas que discordam veementemente disso, mas eu sou um cara mais cético, entendeu? Tipo assim. Foda-se, criatividade, será que isso existe? Eu não sei. Hello, friends. Todos precisamos de referências. E pra mim, assim, se tu me disser, tá, a IA não cria nada novo, aí eu ia dizer assim, beleza, então a IA chega eu lá como humano e tipo, blá blá blá, digita uma coisa aleatória e ela, tipo, usa essa coisa aleatória misturado com outras coisas e cria algo novo. Eu acho que isso passa por criatividade em qualquer lugar do mundo. Então, pra mim, eu acho esse argumento ruim de dizer que a IA não tem criatividade. Inclusive, às vezes eu acho até um pouco ofensivo, porque, tipo assim, se você pedir pra mim, que entendo de música e faço anos, não sei o quê, Lucas, cria uma música desse jeito. Aí eu vou criar uma coisa e vai ficar meio merda, assim. A IA cria uma coisa muito parecida com a coisa meio merda que eu criei. Aí tu vai dizer, haha, a IA criou um lixo, a IA criou um negócio estúpido. E vai ser muito parecido com o negócio que eu fiz, tá ligado? E daí, tipo, tá, mas qual é a diferença do lixo? Tem algum tipo de alma, tem algum tipo de essência diferente do que eu criei? Eu não estou convencido que tem. Entendeu? Então tem pessoas que dizem, tipo, a arte feita por IA é um lixo. Aí, tipo, eu olho a arte feita por IA e ela é muito parecida com o desenho que um artista fez. E daí eu, tipo, tá, mas por que que isso aqui é essencialmente um lixo e a coisa que é parecida não é? É o julgamento moral de que não tem alma nessa outra coisa? É muito difícil. Eu ainda não sei que lado eu caio nessa discussão, sabe? Pra mim, o ponto é que a não tem iniciativa própria de criar algo humano. Quem diz que a vai cuspir, acho que o ponto desse argumento seria: se não existisse o banco de dados que a internet ter, a IA não criaria nada. Mas de fato, isso pode dizer sobre a nossa criatividade também. A IA não tem criatividade, ela apenas coletam várias coisas e plagiam. Beleza, eu entendo os argumentos de vocês, tá? Eu realmente não estou querendo dizer assim, eu estou certo, mas eu botei a minha perspectiva aqui. Vamos continuar. Eu não queria passar tanto tempo nesse artigo, mas as coisas sobre IA são tão interessantes, né, pessoal? Eu entendo. Então, a pesquisadora do Instituto Open Philanthropy, Ajeya Cotra, estimou que, no atual modelo de sociedade, a mente humana corre o risco de estar obsoleta até 2037, em termos de produção para o mercado de trabalho. Isso faz sentido? Depende do que você chama de produção e do que você chama de obsolescência. Existe um limite da lógica digital. Acabei de ler um livro que um dos melhores intelectuais da área de IA, o Michael Wooldridge, da Universidade de Oxford, saiu em 2021. No livro ele fala: sabemos que existe um limite determinado por fenômenos não computáveis, nos quais não há um algoritmo, não há uma fórmula matemática solucionável com um programa. Só que ele põe 2 parágrafos sobre a coisa mais importante do livro e comenta que os pesquisadores não prestam muita atenção nisso porque tem muita coisa para fazer. Mas a mente humana é repleta de fenômenos não computáveis. Inteligência, intuição, criatividade, senso estético, definições de beleza, de criatividade. Tudo isso é não computável. Qual é a fórmula para a beleza? Então, assim, só para resumir o que ele falou, na computação, inclusive foi o tal do Alan Turing, um cara bem importante aí que pensou nisso, a gente tem coisas que a gente não consegue computar, tá bom? Tem um problema aberto na computação que é, será que a gente pode computar qualquer coisa que existe? Esse problema não foi resolvido. Não foi provado que sim nem que não. Mas muitas pessoas que nem ele acham que não. Tem coisas que não serão computáveis. E daí a gente entra numa área metafísica, numa área filosófica. Então eu nem vou ir muito aqui, mas vamos só aceitar o que ele falou. Um jovem publicou no Twitter que seu tio foi acusado de plágio porque um professor pegou um trecho, a gente falou sobre essa notícia, e perguntou se havia sido feito pelo ChatGPT para o ChatGPT. A plataforma não é feita para reconhecer se um texto foi feito e por ele sempre responde que é o autor. De certa maneira, o ChatGPT, aqui ó, o que a gente estava falando, tá? Não necessariamente concordo com o que ele falou aqui. É um grande plagiador, porque pega o material feito por um monte de gente, mistura e gera algo que chama de produto novo. Mas, na realidade, é em grande parte influenciado pelo produto intelectual de milhares e milhares de seres humanos. Exatamente. Para o sistema capitalista atual, moderno, a inteligência artificial é uma grande ferramenta de marketing, porque gera uma total desigualdade no relacionamento com a força de trabalho. Um patrão pode dizer, tem um aplicativo de inteligência artificial, se o trabalhador não aceitar o salário que estou disposto a pagar, que é 10% que ele ganha hoje, demito e uso o aplicativo. Existe toda uma ideologia de substituição do trabalho humano que não pode ser feita 100%, não há como. Então, olha só, o que ele disse? Ele disse literalmente assim, ó, o patrão vai usar a IA para dizer que vai te substituir, pra tipo, se fode, aceita menos, porque eu vou te substituir. Mas o que ele tá dizendo é o quê? 100% das coisas não vão conseguir ser substituídas e então
Ele tá dizendo é marketing a coisa, tá? Só que qual é o meu pessimismo nisso aqui? É o que eu tô dizendo, a gente não precisa fazer 100% das coisas bem pra gente fuder toda a classe trabalhadora. Eu acho que é mais ou menos o que ele tá querendo dizer aqui, tá? O exemplo que eu sempre dou, e eu vi outras pessoas falarem nisso, tá? Que é, por exemplo, linhas aéreas. As linhas aéreas estão automatizando parte do trabalho deles, estão diminuindo o número de pessoas trabalhando lá e a qualidade decaiu muito. Eu acho que quem pegou um avião, sei lá, 5 anos atrás e pegou um avião recentemente, deve ter notado que decaiu muito a qualidade. Se vocês não conseguem pegar avião, desculpa, eu estou mostrando aqui meu status de classe média privilegiado, né? Mas a moral é que, assim, tipo, não é só porque a qualidade do serviço caiu que as coisas param de funcionar. Então eu acho que é isso que eu tô tentando dizer, assim. A IA tem o potencial de fazer coisas pior do que um humano, mas isso não quer dizer que a sociedade vai colapsar. A sociedade só vai andar mais capenga, com os trabalhadores mais precarizados, e quem tiver grana vai ter acesso a serviços com humanos, que vão entender tudo e tal. Mas pra quem não tem grana, beleza, tu vai ter um assistente lá que não entende direito, que às vezes vai fazer cagada e tal, 80% das vezes vai fazer cagada. Foda-se, sabe? Exato, em teoria a IA poderia nos ajudar, mas o capitalismo ferrou tudo. Então, olha só. Então, beleza, eu concordo com ele, é isso que eu tô querendo dizer. Por isso que eu disse que esse texto é bom. Ele começou dizendo, o ChatGPT não sabe jogar no Palmeiras, mas ele falou exatamente o que eu concordo. Então eu gostei, porque ele concorda comigo, eu gostei. Esse é o problema. Olha só, não dá pra dizer que ganha espaço na sociedade um pensamento mais utilitarista? Esse é o problema, isso não tem nada a ver com a máquina. O que está se fazendo é forçar a biologia humana a seguir as regras de mercado. Olha só, toca internacional. As regras de mercado não são divinas, elas são abstrações criadas pela mente humana. Isso é materialismo histórico dialético. É exatamente isso que o Marx descreveu na ideologia alemã. Eu adoro esse álbum, no Plax. As regras de mercado não são divinas, elas são abstrações criadas pela mente humana. O que elas produziram na história da humanidade? Uma estrondosa desigualdade de distribuição de renda. Nós temos gente gastando dinheiro para mergulhar para ver o Titanic explodindo. Eles implodiram no meio do oceano. Se alguém andar na Avenida Paulista até aqui, como eu fiz, vê dezenas de milhares de pessoas morrendo de fome nas ruas. Tudo isso está sendo ignorado porque esses sistemas são convenientes. Eles aumentam a nossa produtividade e nosso alcance como ser humano. Então, olha só, ele descreveu o problema do capitalismo. E ele aplicou... Perfeito. Ele descreveu o materialismo histórico dialético. As regras de mercado não são divinas, elas são abstrações criadas pela mente humana. Não só pela mente humana, mas pelo sistema, o que o Marx escreve, né? Por isso que tem a parte do material. Pela sociedade que a gente montou e pela maneira como a gente produz, nós criamos um pensamento que justifica essa sociedade, e daí nós olhamos para esse pensamento e olhamos para essa sociedade e dizemos assim, é assim que a gente funciona. O ser humano é um ser econômico, o ser humano é um ser que compete entre si para sempre chegar numa solução melhor, mas tu não tá olhando pro ser humano, tu está olhando para a sociedade que o ser humano está inserido. E já tivemos sociedades que funcionaram de maneira diferente. Por isso que ele fez ele olhou isso de maneira perfeita. E ele descreveu o problema. Ele escreveu o problema que pra mim é por isso que eu sou mais pessimista com a IA. Não adianta dizer, não é inteligente. Não, mas está satisfazendo a necessidade do capitalismo de fazer o número subir e não a necessidade biológica que a gente tem de viver bem, de sobreviver, né? O senhor está mais alinhado com o pensamento de que hoje esses modelos de linguagem são papagaios estatísticos? Totalmente. Deep Learning nada mais é do que redes neurais com múltiplas camadas, mais neurônios e mais conexões com essas camadas. O cérebro faz isso também. Todavia, é impossível simular os mecanismos biológicos que o cérebro usa para tomar essa decisão. Eu não sei. Eu não vou dizer. O cara é especialista, mas pra mim, eu estou pressuposto aceitaria que um dia a gente vai simular exatamente igual, tá? Mas sei lá, eu não entendo. Eu não sou especialista da área. O cérebro gasta muito menos energia que supercomputadores de IA para entregar o mesmo processamento. É um processo de otimização de milhões de anos. Não é à toa que nós descemos das árvores, levou 4 milhões de anos para sairmos andando. É uma coisa muito mais elaborada. 20% da energia que seu corpo produz vai para cá, aponta para a cabeça. A energia do cérebro dá para acender uma lâmpada, mais ou menos. É um troço extremamente otimizado que sofreu modificações brutais desde que a vida apareceu na Terra. E não é computável. O próprio Alan Turing sabia disso depois que propôs sua tese e disse: há certos problemas que essa máquina minha teórica, que já virou a máquina de Turing e gerou os computadores, não vai conseguir resolver. E quando eu tiver esse impasse, só tem uma solução. Tenho que chamar um oráculo para tomar uma decisão. O oráculo é um ser humano. Então, essa é a coisa. E daí vocês podem pensar ficções científicas e tal. Tá, beleza.
a IA não sabe fazer tudo. Mas se a IA sabe que ela não sabe fazer tudo, é fácil. Ela só pega um ser humano e deixa ele preso lá e diz assim, ô ser humano, me dá um input aqui dessa situação. E daí o ser humano, não, me tire da gaiola. E daí ela te dá um choque e tal e diz assim, tá, quando tu quiser comer e parar de levar choque, por favor, me ajude a resolver essa questão. Mas dentro dessa lógica de concorrência entre máquina e ser humano, o senhor concorda com os riscos para a espécie aventados por pesquisadores e gente da indústria de tecnologia? Os riscos são tremendos. Essas ferramentas têm de ser usadas sob a supervisão humana. Na programação de sistema de IA, a pessoa pede algo, mas pode não considerar que os meios para alcançar o objetivo são indesejados. É o que ocorre com o computador HAL do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Spoilers, tá? A missão dele era chegar com a tripulação a um local. Só esqueceram de falar que HAL não podia matar a tripulação. Esqueceram os cenários em que a missão seria completa, mas não sobraria gente para ver. Quando alguém delega para algo fazer uma missão em seu nome, não vai ser possível oferecer para essa coisa todas as restrições que temos de imediato por causa da evolução. Isso aqui entra em todos os problemas filosóficos, teóricos sobre IA. No canal lá, Computer File, tem vários vídeos discutindo esses dilemas, é muito maneiro. Deixa eu só ler o chat aqui. Sobre criatividade. Eu, como pessoa criativa, artista visual, escritora, também não acredito em genialidade. Trabalho criativo é cansativo, leva muita tentativa e erro. Até você ter um trabalho pronto, você vai pensar, isso aqui tá um lixo várias vezes. E muitas vezes, duas ou mais cabeças pensam melhor que uma. A IA faz tudo com uma facilidade e rapidez. Isso é o que é mais frustrante. É frustrante. Fúria a bolha, assine a folha. Aquela coisa, fazer arte é fazer 1000 pinturas ruins pra sair uma boa, exatamente. Experimento de Milgram versão 2023. Eu nunca ouvi falar desse termo. Agora me senti um impostor aqui. Sobre humanos também no fim das contas. Então, no materialismo dialético, hoje a IA não vai matar todos os empregos, porém está matando vários empregos. Hoje eu trampo em uma empresa que eliminou vários trampos de atendimento de call center. Atendimento de call center, isso aí vai bailar. A IA faz isso muito bem já. Inclusive, esses modelos foram feitos, os de linguagem foram feitos exatamente para isso. Vamos continuar aqui que eu ainda tenho mais uma coisa e tá acabando meu tempo de live. Esses mecanismos podem ser úteis em termos de pesquisa, como são seus estudos em neurociência. Uso redes neurais para interpretar padrões de atividade neural reais desde os anos 1990. Não as mesmas redes de hoje, mas mais simples. É um método estatístico de reconhecimento de padrão. Não concordo com transformar uma ferramenta estatística em um novo Deus e construir embaixo dele toda uma religião, como está acontecendo. Eu chamo a Igreja da Tecnologia. Ou, daí acabou. Ou a questão assim, o que ele está chamando de igreja e ideologia igreja e religião pode ser visto como uma questão da ideologia. Tipo, a gente tá imerso nessa ideologia liberal que diz assim, porra, avanço tecnológico é foda, o avanço tecnológico vai trazer o bem de toda a humanidade, quanto mais a gente pesquisar e o mercado subir, mais esses números subirem, mais a gente vai ficar melhor. E o que ele tá descrevendo não, assim, tipo, a gente tem que parar de idolatrar as tecnologias, elas são só uma ferramenta, uma parte do processo do nosso desenvolvimento. E já que eu sou comunista aqui, eu tô dizendo para vocês, se a gente não tomar controle dessas tecnologias e fazer os nossos direitos serem levados em conta e eventualmente, né, ultimatamente, no final fizer uma revolução aqui para ir para um sistema econômico que faz mais sentido, a gente tá fudido. Muito obrigado, essa é a minha apresentação. Nicoleles me nota, posta no seu Twitter esse review, desculpa por ter te chamado de calvo. Deixa eu ver, o Naga falou, eu tenho uma ideia, fonte voz da minha cabeça, mas a IA pode foder o mercado porque hoje ela vale a pena em custo porque ela trampa pra vocês, retroalimenta, mas no futuro com algoritmos se todas as empresas trocando pessoas por IA, o que pede a empresa de IA de triplicar seu preço além de contrativo com o povo. Então, Naga, um cara muito esperto que estudou o capitalismo, chamado Karl Marx, ele falou que o problema desse sistema é que ele tem contradições. E de tempos em tempos, ele gera as próprias crises que derrubam o sistema, tá? Então, isso é uma grande possibilidade. As IAs, elas substituem o trabalho humano dos trabalhadores por esse trabalho de ferramenta, diminui o número de pessoas que são empregáveis. Isso precariza o trabalho do trabalhador, pressiona os salários para baixo, tá? E isso pode gerar várias crises na sociedade. E é basicamente isso que ele estava nos avisando. Então, sim, eu acho que mesmo que a IA não destrua o mundo mandando a gente, o Biden, no seu estado senil lá, jogar as nukes na China e começando uma terceira guerra mundial,
Mesmo que a IA não faça isso, ela vai acelerar vários problemas sociais, eu acho. Pois isso é exatamente o controle dos meios de produção. Quem mandar no dev pode controlar tudo que depende dela, capitalismo mesmo. Na verdade, era para ser algo bom, para automatizar mais as pessoas para trabalhar menos, mas a tecnologia avança o que cresce o desemprego. Exato, é o que eu tô tentando repetir aqui 1000 vezes. E a nova evolução industrial. Eu acho que sim, cara. Eu sou formado na Unicu, mas eu diria que sim. Agora imagina trocentos serviços funcionando em APIs de asa, aí uma API sobe o preço e os... Não, é verdade, Rattlehead, é verdade. Isso é uma coisa muito legal. Ô, gente, leiam teoria. Leiam teoria comunista e socialista. Isso que o Rattlehead falou, e inclusive tem na Audioteca Crítica, que eu falei aqui, ó. Quem não conhece a Audioteca Crítica, vai lá no Orelo, no Spotify, no iTunes, que seja, procura os podcasts. Do socialismo utópico ao socialismo científico, o Engels descreve isso. Ele descreve assim, olha, antes, os sistemas de produção, se acontecia uma seca na Índia, foda-se o resto do mundo, tá? Mas hoje, se acontece uma seca na Índia, cai o mercado em Londres, ele dá o exemplo lá. Se acontece a falta de um produto em outro lugar, e isso ele tá falando de 200 anos atrás e tal, não estamos nem falando da economia tão conectada que a gente tem hoje. Mas hoje, o sistema capitalista, pela maneira que o capital vai gerando valor e vai para outros lugares e se move assim, a gente tem a economia muito conectada. Então, tu tá descrevendo uma coisa que é real. É tipo assim, se tudo depende de ferramentas automatizadas e tal, que são cobradas automático e tal, sobe um precinho aqui, pode faltar água em um país, assim, sabe, alguns dias. Então, é bem... enfim, isso é o que o Engels, naquele livro lá, descreve como a anarquia do mercado. Que ele funciona de uma maneira anárquica. Os liberais dizem que, na real, é uma maneira racional e tal, e que sempre consegue melhorar resultados. Não é.